Existe uma mentira medonha contada pelas feministas para as mulheres, que no casamento pode acontecer uma pausa. Você pode pedir uma pausa no casamento. Você pode se afastar do seu marido e esperar que ele fique lá congeladinho no tempo, aguardando você decidir o que vai querer. Hoje nós vamos ver uma esposa que pediu a pausa e acabou sendo trocada. Ela está morando com a mãe, ele já comprou um apartamento novo e já está com outra. Ela chamou de pausa a tentativa de salvar o casamento. Ele chamou a pausa de divórcio. Vamos direto pro vídeo. Meu marido, um homem de 28 anos, está morando com uma amiga e ela, uma mulher de 22 anos, se tornou hostil comigo. Meu marido e eu estamos casados há 3 anos e nosso casamento está em frangalhos. Tudo começou principalmente após o nascimento do nosso primeiro filho juntos, quando ele se tornou cada vez mais irritável, agressivo e sexualmente distante de mim. Quando ele começou a sofrer abuso físico, me agarrando e me empurrando, decidimos morar em casas diferentes, numa tentativa desesperada de salvar nosso casamento. Isso foi há 3 meses. Atualmente, estou morando com minha mãe e trabalho meio período, ao mesmo tempo em que cuido do nosso filho de 18 meses com a ajuda dela. Meu marido Olha só, ela na vida cotidiana e por causa das batalhas de trabalho, houve já um afastamento dentro de casa, e aí a tentativa insistente dele de eles terem uma relação de casal, de terem uma convivência íntima, e da parte dela já existia uma resistência. Os dois parece que andaram se estranhando muito, né? Ao ponto de passar de acusações, de brigas, quer dizer, já existia toda uma violência emocional, a tal da violência psicológica, mas pelo que tudo parece, não era para cima da mulher, mas uma violência psicológica que ela executava para cima dele e vinha com a justificativa do trabalho, do cansaço, de tantas coisas. Aí ela teve uma ideia, a pausa, e foi ela e a criança para casa da mãe dela. marido comprou um apartamento novo com a ajuda financeira do pai e mora com uma amiga dele, de 22 anos, de quem ele aparentemente cobra aluguel. Aluguel não é dinheiro nem aluguel é dar tapinhas nas bochechas, porque você pode pagar uma dívida de várias maneiras. Fiquei desconfortável com o arranjo de moradia dele com essa mulher desde o momento em que soube disso, principalmente porque concordamos que não faríamos uma pausa no sentido de ver outras pessoas. Ainda somos casados e não estamos passando por uma separação, mas estamos apenas tentando dar espaço um ao outro, principalmente a ele. Não, quero dizer, vocês podem dizer isso a si mesmos o quanto quiserem, mas não, porque esse homem comprou um apartamento totalmente novo com a ajuda do pai e está morando com uma mulher totalmente diferente, que não é a mãe do filho dele, a esposa dele, enquanto você está morando com sua mãe. Ele não estava preocupado sobre onde vocês iriam ficar, se vocês eram financeiramente estáveis. Esse homem está se preparando para seguir em frente com a vida dele. Ele está seguindo em frente com a vida dele. Vocês estão se preparando para o divórcio. Bem, estão se preparando para o divórcio. Ele foi, comprou um apartamento, dizem, né, que ele está alugando, dividindo esse aluguel com uma outra mulher, mas a realidade não é bem essa que ele está dividindo. E aí ela questiona: tem muitas formas de você pagar um aluguel. Estamos dividindo e ela está pagando uma parte. Bem, ela imagina que tenha outro jeito de pagar. Para o homem hoje, isso que ela fez, esse pedido de pausa, tem uma única tradução: procurando algo melhor, mas quero manter você por perto. Caso tudo dê errado, caso nada dê certo, como um espécie. socialmente, o homem entende casamento como conquista e território. Primeiro ele conquista, ele traz, depois ele demarca um território, um espaço que é da realização daquele casamento. Quando a mulher sai, ela decide sair desse espaço, ela quebra a lealdade, ela saiu do território, ela foi para o desconhecido, para outros territórios, para buscar algo novo para a vida dela. O problema do vídeo é que o marido agiu rápido, ele não ficou chorando pelos cantos. O que ele foi fazer? Foi reconstruir a vida dele, foi lá junto com o pai dele, foi ver como que ele resolvia o problema da moradia, foi, buscou, estabeleceu um outro lugar, entendeu a mensagem. Ela não quer que eu esteja com ela, ela não quer que eu esteja na vida dela. Logo, ele retirou a proteção e também a provisão e foi construir a vida dele em outro lugar. A mulher moderna subestima a capacidade do homem de se reinventar através do sofrimento e da dor, e é justamente através dessas circunstâncias que o homem cresce cada vez mais, se desenvolve muito mais. Sempre foi assim. O sofrimento na vida do homem não é motivo para, muitas vezes, paralisá-lo ou levá-lo a fracassar, a não ser os homens feminilizados demais desse tempo, mas o sofrimento, a dor é o que ajuda e impulsiona o homem para o crescimento, para a maturidade.
Ela queria que nessa pausa esse homem sentisse falta dela. Mas o que aconteceu foi o contrário. Essa pausa, esse sofrimento fez ele enxergar que ele existia para além dela. Mas vamos ver o restante do vídeo. Menina, ela se tornou muito hostil comigo, o que é estranho porque ela supostamente é apenas amiga dele e basicamente inquilina dele. Por exemplo, eu fui visitá-lo com nosso filho e o tempo todo ela ficou sentada perto dele me olhando com ódio. Menina, se você não tirar a venda e parar de fingir que não entende o que está acontecendo. Porque se eu levar meu filho para ver o pai dele, porque ele está sentado aqui, você está dispensado. Se precisarmos de algo para beber ou comer, nós te ligamos. Obrigado pelo seu tempo. Tipo, por quê? Eu não vim te ver. O que você está fazendo aqui? Tchau. Quando perguntei se ele e eu poderíamos conversar em particular, ela disse, não, este é o nosso lugar. E claro, isso deixou tudo estranho. Então eu simplesmente fui embora logo depois. Por que você está fingindo que não sabe o que está acontecendo? E o fato desse filho da não ter falado nada pra ela por ter falado alguma coisa pra você. Tipo, vamos lá, cara, essa é a namorada dele. E ela quer ter certeza de que você entenda que não é bem-vindo lá. E aí, idiota, eu simplesmente não entendo porque ela é tão hostil comigo. Porque você tem a única coisa que ela quer. Primeiro, o filho dele. Segundo, o sobrenome dele. Claro. A mulher do vídeo acreditava que o universo do marido orbitava em volta dela. Ela vive na fantasia de que ela é um prêmio tão inestimável que o marido deveria ser colocado lá numa prateleira, ficar lá guardadinho, suportando a castração, a solidão, apenas na esperança de quê? De tê-la quando ela quisesse voltar. Isso é narcisismo infantil, é negação da realidade, da existência do outro. Ela não vê o marido como um sujeito com desejos, com vontades, com dignidade, vê apenas o marido como o quê? Um objeto seu, do seu controle, que vai fazer somente as suas vontades, como aquela criancinha birrenta que os pais vão mimando e sustentando todos os desmandos que ela faz. O amor não é ambivalente. O amor não produz ódio, não produz separação, não produz distanciamento. O amor só produz tudo o que é bom e prima por tudo o que é bom e vai sempre na direção de colocar limites para tudo que é mal. Os benefícios para a vida, toda a vida humana, seja racional ou daquele animalzinho lá no meio da floresta, vem de você resolver conflitos. Os benefícios existem quando você resolve conflitos. E teologicamente, o casamento é uma união, uma só carne, é troca de sangue, é união de duas células. E dessas duas células vai se gerar um novo ser, uma só carne. Então, duas células diferentes se tornam uma para gerar um ser novo, uma aliança indissolúvel. Não existe possibilidade de divórcio, a não ser que haja porneia, abominação, rebelião contra Deus. Deixa eu ler ainda um trechinho de Marcos 10, nos versículos 29 e 30. E Jesus respondendo disse: ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãs, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, veja, ou mulher, ou a esposa, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Deus em primeiro lugar. O homem tem de amar como Cristo amou a igreja e a mulher na mesma coisa, porque esse é o novo mandamento de Deus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Essa é a condição, é para todos. Aqui, Jesus deixa bem claro e vai direto, não contradiz o texto, onde ele fala que o único motivo para a separação é porneia, porque porneia é abominação, é rebelião contra Deus. O resumo de porneia é algo que Deus abomina. Dar um tempo, biblicamente, é uma grande heresia. É uma grande heresia contra o conceito de casamento, de aliança sagrada, porque o casamento é uma instituição sagrada. Ela não existe, não tem condições de se manter se não for no âmbito espiritual. E em 1 Coríntios 7 também, no versículo 5, fica muito claro que não é para o homem ou para a mulher dar pausa alguma, se afastar de forma alguma. Essa é a orientação
do Espírito Santo. Para quê? Para que Satanás não tente, não venha destruir. Então, casamento é uma fusão. Não existe a possibilidade de uma pausa estratégica. Aí fica uma lição para nós mulheres. Não use a separação como tática de negociação. Se você sai pela porta, esteja disposta a saber que, se você voltar, a fechadura pode estar trocada. Homens valorizam presença e lealdade, não ausência e jogo. E homens, entendam que quando esse pedido de pausa, esse pedido de tempo chega, é porque o respeito, a fidelidade, a cumplicidade, todo tipo de parceria afetiva já partiu. Não fique esperando no banco de reservas ninguém. Faça como o homem do vídeo. Siga em frente, reconstrua sua vida, reconstrua seu patrimônio. Busque colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Não vai colocar outra mulher, não. Não substitui uma coisa ruim num momento difícil por outra coisa que pode ser tão ruim e pode trazer muitos mais momentos difíceis. Coloque Deus em primeiro lugar, porque ninguém há que tenha deixado pai, mãe, irmã, filho, mulher, que não receba aqui. Isso é promessa de Deus, isso é verdade de Deus. Se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, você não vai estar cometendo nenhum erro por aí, porque casamento não é test drive. Ou você está dentro, ou você está fora. Não existe essa múltiplos caminhos, vários caminhos para se chegar. Não, são apenas dois caminhos, o certo e o errado. E o caminho que vai dar certo é só um, é só o certo. É assim que se afunila e que se fecham. É estreito o caminho, apertado o caminho que conduz à salvação. É esse o evangelho verdadeiro que nós precisamos viver nesse tempo. Não brinquem com a vida e não brinquem com uma instituição sagrada. Deixa aqui seu comentário. Não saia daqui sem conhecer os meus livros. Hoje, nós cristãos precisamos conhecer o poder da masculinidade, que é um poder divino, foi dado por Deus, é sobrenatural. Não é só o que a gente lê ou sabe socialmente. Dentro da palavra de Deus há um lugar, há uma ordem e há uma hierarquia espiritual. Há princípios e leis espirituais em torno da masculinidade que amarram a vida humana na face da terra. Vai lá, conhece esse conteúdo. Eu tenho certeza que as igrejas de Cristo, hoje, mais do que nunca, precisam desse conhecimento. E nos apoie para que a gente possa continuar a produzir esse conteúdo. A gente tem o Apoia-se e tem o Seja Membro. Vai lá, dá uma olhadinha, tem muito material no Seja Membro. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.